E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos continuar aqui o nosso curso, né? Falando agora de função degrau unitário. É mais uma maneira de usar a transformada de Laplace para resolver algumas equações diferenciais. Se vocês tiverem observado, até agora a maioria das equações envolvem funções contínuas. Então agora a gente pretende fazer algumas contas com funções descontínuas, né? Contínua por partes, pelo menos, como a gente já definiu antes, certo? Essas funções são chamadas, algumas delas, de função degrau ou funções de impulso, e podem aparecer em vários problemas, vibrações em sistemas mecânicos, circuitos elétricos, etc. Então a gente vai definir o que é uma função degrau, depois ver alguns teoremas e alguns exemplos, depois a gente fala de convolução, que é uma espécie de produto generalizado, porque a transformada de Laplace, como a gente vai observar, o produto dela não tem as propriedades usuais que a gente está acostumado. Então surge a necessidade de definir um novo produto. Esse produto é o que a gente vai chamar daqui a pouco de convolução. Então vamos nessa, né? Como sempre, a nota de aula está na descrição do vídeo. Agradeço sempre a sua atenção, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos nessa. Bom, antes de mais nada, as funções que a gente vai usar aqui, elas são sempre contínuas por partes de ordem exponencial. Para a transformada de Laplace existir, pelo menos para suficientemente grande, tá certo? Para a gente não estar repetindo isso direto, então vamos deixar claro que as funções são contínuas por partes de ordem exponencial. Tá bom? Então, a primeira definição é o que a gente chama de função degrau. Se a gente pegar essa função aqui, a função, eu denoto assim, ó, u de t menos c, ou simplesmente u, assim, né, u de ct, aí definida da seguinte maneira, ó, u de ct, isso aqui é igual a zero, quando t for menor do que c, isso aqui é igual a 1, quando t for maior do que ou igual a c. C aqui é qualquer constante maior do que ou igual a zero, tá certo? Isso aqui é chamada de função degrau. Função degrau unitário, tá certo? Unitário. Tá bom? Esse degrau aqui, ele pode evidentemente ser negativo, né? Também, se a gente observar aqui, fizer um gráfico, o gráfico de uma função desse tipo aí é alguma coisa desse tipo aqui, né? Aqui o plano t, y, aí eu tenho aqui, digamos, vem por aqui assim, o valor c maior do que ou igual a zero, eu tenho aqui 1. Aí de 0 até 1 a função é nula. Aqui, ó. Aí quando chega no c, ela dá um salto, aí vale 1. A partir daqui, ó. Isso aqui é a reta y igual a 1. Então isso aqui é o gráfico da função y igual a u de t. Certo? C aqui é uma constante maior do que ou igual a zero. O gráfico pode ser negativo, de modo que eu posso ter, quer dizer, o degrau pode ser negativo. Eu posso ter uma situação dessas aqui. C de novo maior do que ou igual a zero, bem aqui assim. Então, a função aqui, ó, de 0 até c, que ela vale 1. Aqui ela vale 1. Quando chega no c, ó, aí ela dá um salto para cá e vale 0. Certo? Isso aqui é o gráfico da função y igual a u de t menos c, né? U de t menos c, que é igual a 1 menos u de t. Certo? Se a gente pegar uma função f, né, definida para todo t maior do que ou igual a zero, daí eu posso definir uma função aqui que eu chamo de função associada, chamar de g, ó, 0 quando t for menor do que c, e f de t menos c quando t for maior do que ou igual a c. Tá certo? Então isso aqui quer dizer que eu dei um salto quando chegou no c. Ó. Deixa eu desenhar o gráfico dessa função aqui. Então é algum tipo de translação, ó, uma distância c no sentido dos t's. Se eu tiver aqui t, y, aí o gráfico de f suponha que seja algo assim, né? Daí eu posso, se eu transladar isso daqui, então eu posso ficar com algo desse tipo aqui. Eu venho aqui até o C, aí do C aqui eu dou o salto aqui. Isso aqui é f de 0, né? F de 0. Certo? Isso aqui é o gráfico da função f de t. Isso aqui é o gráfico da função y, essa g ali. U
vezes f de t menos c. Claro que u diz, aqui é o c, né? U de 0 até c, u vale 0. Por isso que zera tudo aqui. Tá? Só que de C em diante, U vale 1. Então é igual a F, que é o gráfico da F aí. Tá? Então, essa G que eu acabei de definir, em termos da função degrau, eu posso escrever ela desse tipo aqui. Ó. G de T igual a U vezes F de T menos C. Tá certo? O interesse aqui para a gente, né, é calcular a transformada de Laplace desse tipo de função aqui. Tá certo? Se a transformada de Laplace da função f existe, como é que a gente pode relacionar a transformada de Laplace de f com a transformada de Laplace dessa g aqui? É o que a gente vai ver agora nesse próximo resultado, tá? Teorema. Se a gente pegar f de s, isso aqui é a transformada de Laplace de uma função f. Isso aqui existe quando S for maior do que A, que é maior do que ou igual a zero. Aí pega C uma constante positiva. C uma constante positiva, tá? Então, ó, isso tudo implica que a transformada de Laplace daquela função G, U vezes F de T menos C, isso aqui é igual a E elevado a CS menos CS, vezes a transformada de Laplace de f, que eu vou botar só f de s. Tá certo? Isso aqui sempre que s for maior do que a. Então a transformada de Laplace de g, ela está relacionada com a transformada de Laplace de s via esse teoreminha aqui. E a prova desse teorema aqui, ele é bem simples, ó. A gente usa a definição e calcula a transformada de Laplace disso daqui, ó. Então vamos usar aqui a definição. Por definição, isso aqui é igual a quem? Fica assim, né? Integral de 0 a mais infinito, e elevado a menos st vezes isso aqui tudinho. Então, e elevado a menos st vezes essa função aí, ó. U f de t menos c dt. Agora, essa integral aqui eu posso dividir ela em duas, né? Integral de 0 a mais infinito é a mesma coisa que integral de 0 até c e de c até mais infinito. Só que de 0 até c essa função aqui vale 0, daí zera tudo, então fica só a integral de c a mais infinito. Então isso aqui tudo é igual a integral de c a mais infinito e elevado a menos st. Aí de c a mais infinito, essa função aqui vale 1. Fica só a f. F de t menos c dt. Agora eu faço uma mudançazinha de variáveis. Ó. Eu vou chamar esse t menos c aqui de um certo xi. Então, fazendo... Deixa eu escrever bem aqui que dá para terminar aqui. Ó. Xi igual a t menos c. Então, quando eu derivar, isso aqui vai ficar assim. Ó. Quando t for igual a c, xi é igual a zero. Então, isso aqui fica integral de 0 até mais infinito, e elevado a menos. Aí agora, ó, isso aqui vai ficar t menos c, t é igual a xi mais c. Então aqui vai ficar menos s, xi mais c. E f, t menos c, xi. Aí quando eu derivar, dt é igual a xi, então dxi. E aí termina, né? Porque esse e elevado a menos sc mais xi aqui, eu posso separar, ó, aí fica e elevado a menos sxi mais e elevado a, quer dizer, vezes e elevado a menos sc. Esse e elevado a menos sc, ele não depende de xi, eu posso tirar ele da integral. Então essa integral aqui todinha é e elevado a menos sc vezes a integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos sxi, f de xi dxi. Mas quem é essa integral aí? É a transformada de Laplace da f. Tá bom? Esse resultado aqui, às vezes ele é chamado de teorema da translação. E aí ele pode aparecer também na forma inversa, né? Se eu pegar essa igualdade aqui e aplicar a transformada de Laplace inversa dos dois lados, eu fico com o Laplace inverso disso aqui, dessa função aqui, igual a isso aqui, ó, que é aquela g que eu já tinha definido antes, tá certo? Então vamos ver um exemplo. Exemplo.
Então calcule, vamos pegar essa função f aqui, calcule, tá assim, calcule o Laplace, transformar de Laplace de f de t, quando f é essa função aqui, ó, seno de t, quando t estiver entre 0 e π sobre 4, tá certo? E seno de t mais o cosseno de t menos π sobre 4, quando t for maior do que ou igual a π sobre 4. Claro que a gente pode usar a definição, né? Mas vamos tentar usar essa função integral que a gente acabou de definir, tá certo? Então, a solução disso aqui, ó, a primeira coisa a observar é que a gente pode escrever essa f dessa forma, f igual a seno de t mais g de t, ó, onde g é isso aqui. G de t igual a 0 entre 0 e π sobre 4, e g de t igual ao cosseno de t menos π sobre 4 a partir do π sobre 4, né? Quando t for maior do que ou igual a π sobre 4. É lógico isso aqui, né? Porque se eu somar essas duas coisas, de 0 a π sobre 4, g é 0, então fica só o seno. E de 0 a partir do π sobre 4, g é o cosseno, aí fica essa soma aqui. Tá? Então agora a gente observa ainda que essa minha g eu posso escrever ela em termos da função degrau unitária, ó, veja. Em termos da função degrau, a gente pode escrever g de t igual a u, aqui π sobre 4 é a constante, então t, agora vezes o quem? O cosseno aqui, cosseno de t menos π sobre 4, certo? Porque ó, até π sobre 4, essa função aqui ela é zero. Então, 0 vezes qualquer coisa dá 0, é o que a gente tem aqui. A partir do π sobre 4, essa função aqui é 1. Então, 1 vezes o cosseno dá o cosseno, que é o que a gente tem aqui. Então, agora, calcular a transformada de Laplace da função f, isso aqui a gente já sabe que a transformada de Laplace é uma função, um operador linear, então fica a transformada de Laplace de seno mais a transformada de Laplace da g, só que a transformada de Laplace de g é igual a isso aqui, ó. Então fica a transformada de Laplace do seno de t mais a transformada de Laplace de g, só que g é isso. Transformada de Laplace de u π sobre 4 t cosseno de t menos π sobre 4. Certo? Agora usa o teorema anterior. Transformada de Laplace do seno é conhecido, fica assim, né? S sobre S ao quadrado mais 1. Usando o teorema anterior, o C é π sobre 4. Ó. Esse aqui é o nosso C. Então fica mais, aqui fica e elevado a menos S, então menos π sobre 4 vezes S. Transformada de Laplace do que está aqui. Ó. O saldo que eu dei aí foi π sobre 4. Então, Laplace do cosseno de t. Pronto. Agora o cosseno de t, o Laplace disso aí também é conhecido. Então fica assim, né? Implica que transformada de Laplace de f de t, depois que a gente fizer as continhas aí, isso aqui vai ficar 1 mais s e elevado a menos πs sobre 4, isso tudo dividido por s ao quadrado mais 1, tá certo? Desde que as transformadas de Laplace aqui existam para alguns valores aqui específicos, né, de s, tá bom? S não, né, 1, Laplace do seno de t é igual a 1 sobre s ao quadrado mais 1. Eu coloquei s ali no exemplo anterior. Corrijam aí, certo? Outro exemplo, vamos calcular, usar o teorema anterior agora com respeito à transformada de Laplace inversa. Então, calcule a transformada de Laplace inversa dessa função aqui, ó, f de s igual a 1 menos e elevado a menos 2s, isso tudo sobre s ao quadrado.
Bom, então a gente pode separar, vamos calcular aqui a transformada de Laplace inversa. Primeira coisa, observe que eu posso separar essa integral toda aqui, essa função toda aqui em duas, ó, digamos assim, 1 sobre s ao quadrado menos e elevado a menos 2s sobre s ao quadrado. Agora eu aplico a transformada de Laplace inversa, lembrando que essa transformada de Laplace inversa aí é um operador, também é um operador linear, então fica assim, né? F de t igual ao Laplace inverso disso aqui, que é o Laplace inverso disso aqui tudo. Aí eu posso colocar o Laplace inverso disso menos o Laplace inverso disso. Então fica 1 sobre s ao quadrado menos o Laplace inverso de e elevado a menos 2s sobre s ao quadrado. Certo? Isso aqui a gente já sabe. Isso aqui dá 1 sobre t, quer dizer, t menos. Agora eu posso usar o teorema anterior. Esse Laplace inverso aqui nada mais é do que u de t, 2 aqui é a minha constante, ó, f de t menos 2, tá certo? Agora, como é que eu posso escrever essa função aqui, né, em termos da... Tirando aqui a função degrau e escrevendo ela em termos de só t mesmo, eu posso escrever isso aqui assim, ó. Deixa eu escrever. Fica t de 0 quando t estiver entre 0 e 2, menor do que t, menor do que ou igual a 2, maior do que ou igual a 0, menor do que 2, e 2 quando t for maior do que ou igual a 2. Certo? Porque, veja, de 0 até 2, essa função aqui vale 0. Então, 0 vezes isso aqui dá 0, fica só o t. De 0, de 2 em diante, isso aqui vale 1. Bom, aqui não tem esse f não, é só o t menos 2, né? Isso aqui é só t menos 2. U vezes t menos 2. Tudo bem, então, a partir do 2, ó, essa função aqui ela vale 1. Aí fica t menos 2. Então, o t cancela com t, fica só o 2. Tá ok? Um outro teorema desse tipo é o seguinte, né? Teorema aqui, ó. Então, se eu pegar f de s igual ao Laplace de f de t, suponho que isso aqui existe, certo? Para algum s maior do que a, maior do que ou igual a zero, c é constante, como sempre, c uma constante. Então, a transformada de Laplace de e elevado a ct vezes f de t, isso aqui é igual a f de s menos a. Para todo s maior do que a mais c, onde aqui, essa f aqui já está dita aqui quem é, né? Essa transformada de Laplace aí. Eu posso escrever isso aqui também, né, como sempre, em termos da inversa, ou seja, o Laplace inverso de f de s menos a, isso aqui é igual a e elevado a ct f de t, certo? Então, vamos tentar demonstrar esse teorema aqui simplesmente calculando isso aqui por definição, né? Então, prova. Calculando aqui a transformada de Laplace pela definição, fica Laplace disso aqui tudo é igual a integral de 0 a mais infinito, e elevado a ct, faltou aqui a exponencial, né? E elevado a menos st, e elevado a ct, f de t, dt. Agora, essa exponencial aqui eu posso colocar ela numa exponencial só, então isso aqui fica igual a integral de 0 a mais infinito, e elevado, aí coloca o menos em evidência, fica assim, ó, s menos c, t, f de t, dt, tá certo? Agora isso aqui nada mais é do que f de s, né? Onde f de s menos a, ó. Isso aqui eu só substituí aqui por s mais s, eu só substituí isso aqui por s menos c, tá certo? Agora, por que que o s, isso aqui simplesmente é f de s menos a? Isso aqui é f de s menos c, né? S menos c, aqui é s menos c, f de s menos c, tá certo? Agora, por que que esse negócio aqui, s tem que ser maior do que a mais c? Porque lembra que essa função aqui, ó, tem que ser de ordem exponencial, né? A função f, ela é de ordem exponencial, então f de t é menor do que ou igual a k
e elevado a menos at. Eu já disse lá no início que as funções são de ordem exponencial. Então, para a função, deixa eu apagar aqui, para a função e elevado, essa função aqui também tem que ser de ordem exponencial. Então, e elevado a ct f de t, isso aqui ser de ordem exponencial, a exponencial pode sair do módulo, isso aqui fica tudo menor do que ou igual a e elevado a ct. Agora, f não é menor do que k e elevado a at. Então, eu coloco a exponencial numa só aqui, aí fica c menos a. C menos A não, C mais A. Então, essa função aqui ela é de ordem exponencial quando o S for maior do que A mais C. Tá bom? Vamos ver aqui um exemplo, né? Calcule a transformada de Laplace dessa função, transformada de Laplace inversa dessa G aqui. G de S igual a 1 sobre S ao quadrado menos 4S mais 5. Transformada de Laplace inversa. Bom, então a primeira coisa é completar os quadrados aqui. Então posso escrever essa G de S simplesmente como sendo 1, isso tudo sobre S menos 2 ao quadrado mais 1. Vocês observarem, isso aí dá exatamente G de S. Isso aqui nada mais é do que F de S menos 2, ó, onde F de S é igual a S ao quadrado mais 1, isso tudo a menos 1, tá certo? Quando eu colocar isso aqui, fica 1 sobre S ao quadrado mais 1. Se eu substituir o S por S menos 2, fica S menos 2 ao quadrado. Agora eu posso usar o teorema anterior, né, na função, na sua versão com a transformada de Laplace inversa. A gente já sabe que a transformada de Laplace inversa de f de S, isso aqui é o seno, né? Seno de t. A transformada de Laplace inversa desse negócio aqui é o seno. Daí eu posso escrever o teorema anterior, nos dá o seguinte: g de t igual ao Laplace inverso de g de S vezes, que é igual a e elevado a 2t, e elevado a 2t vezes o seno de t. Tá certo? Isso aqui é a transformada de Laplace inversa dessa função aqui. Beleza? Vamos falar agora, para encerrar, vamos falar agora, definir o que é convolução e mostrar o teorema da convolução. Bom, o que acontece em geral é que se a gente tiver um produto, ó, f vezes g, não é verdade que transformada de Laplace de f vezes g seja igual a transformada de Laplace de f vezes transformada de Laplace de g. Isso aqui não é verdade. Então a gente define um outro tipo de produto onde isso aqui é verdade. Daí a gente prova, isso se chama o teorema da convolução. É o seguinte, né? Então a convolução, se eu pegar duas funções, a definição é a seguinte, ó. Se a gente pegar duas funções f e g contínuas por partes no intervalo de 0 a mais infinito, então eu vou definir f convolução com g, isso aqui, ó, é a integral de 0 a t de f de t, f de tal, quer dizer, f de tal, g de t menos tal, de tal. Tá? Isso aqui é o que eu chamo de convolução de fg, né? Convolução entre as funções f e g. Então vamos mostrar agora que a transformada de Laplace, ó, transformada de Laplace da convolução g é igual à transformada de Laplace das funções f e g, o produto delas, desde que as transformadas de Laplace envolvidas existam aí, né? Transformada de Laplace de f vezes transformada de Laplace de g, tá? Isso aqui é o conhecido como teorema da convolução, tá certo? Essas funções aqui f e g, transformada de Laplace existe, ou seja, contínuas por partes de ordem exponencial, tá? Então esse teorema aqui é verdade. Vamos ver como é que a gente faz para demonstrar isso daí. Só um exemplo antes de demonstrar o teorema: se eu pegar f de t igual a e elevado a t, g de t igual ao seno de t, isso aqui igual ao seno de t, é imediato vocês observarem que e elevado a t, convolução com g de t, isso aqui eu uso a definição, integral de 0 a t, e elevado a tal, aqui o seno de t menos tal,
d tal. Se a gente calcular essa integral aqui, eu fico simplesmente com 1/2 menos o seno de t, menos o cosseno de t, mais e elevado a t. Tá? Se vocês calcularem diretamente essa transformada de Laplace dessa função, transformada de Laplace dessa função aqui, vocês vão observar que não dá isso daqui, dá diferente. Tá? Então vamos demonstrar o teorema da convolução agora. Então eu vou escrever dessa forma aqui, né? Primeiro, f de s igual a transformada de Laplace de f de t, isso aqui. Vou usar essa notação, integral de 0 a mais infinito, e elevado a menos s tal, aqui faltou o f de tal, d tal, a gente já se acostumou com isso, independente da notação, essa integral aqui representa por definição a transformada de Laplace da função f. Para a função g, eu vou escrever transformada de Laplace de g, isso aqui é igual a integral de 0 a mais infinito, e elevado a menos s, aqui menos s beta, g de beta, d beta, tá certo? Então agora multiplique, né, essas duas coisas aqui, f, essa função f vezes essa função g, dá igual ao produto dessas duas integrais aqui, tá? Então fica f de s vezes g de s igual a esse produto aí, ó, integral de 0 a mais infinito, e elevado. Bom, aqui eu vou logo fazer aqui uma coisa, porque é o seguinte, ó, o integrando dessa função aqui, ó, não depende de beta, né? Então eu posso escrever isso aí tudo como uma integral inteirada, né? Eu posso escrever isso aí assim, ó, integral de 0 até mais infinito, f de tal, d tal. Aí agora, integral de 0 até mais infinito, aí eu boto o c para cá, o e para cá, ó. Aí isso aqui coloca a exponencial em evidência, então fica menos s, aqui tal mais beta, né? Tal mais beta. Aí agora g de beta, d beta, certo? Aí agora eu faço aqui uma mudança de variáveis, né? Fixa o tal e faz a mudança de variáveis, ó. Tá assim, fixe o tal, e eu vou fazer a mudança de variáveis t igual a tal mais beta. Tal mais beta. A gente está integrando, observe que a gente está integrando aqui no plano t tal, né? No plano t tal, as funções, a gente está integrando de 0 a mais infinito, as funções envolvidas continuam por partes. A gente pode inverter a ordem de integração. Então, essa integral aqui, ela fica o seguinte. Primeiro a gente vai fazer a mudança de variáveis, então fica um f de s, g de s, isso aqui igual a integral de 0 a mais infinito, tal é fixo, aí fica f de tal, d tal. Aí agora, ó, integral, agora eu vou integrar em t aqui. Quando t, aqui eu estou integrando em beta, né? Quando o beta for 0, tal é t, quer dizer, t é tal. Aí fica tal a mais infinito, e elevado a menos s, aqui tal mais beta é t, menos st, aqui fica g de t menos tal, tá? G de t menos tal, e quando eu derivar isso aqui, né, d beta é igual a dt, então dt, d tal não, dt. Agora a gente pode inverter a ordem de integração e isso aqui escrever simplesmente integral de 0 a mais infinito, e elevado a menos st dt, integral de 0 a mais infinito, f de tal, g de t menos tal, d tal. Bom, mas essa integral eu posso escrever ela assim, ó, integral de 0 até mais infinito, e elevado a menos st dt. Bom, deixa eu tirar esse dt aqui e colocar no final. Aí isso aqui eu fico com integral de 0 a t, f de tal, g de t menos tal, d tal, isso tudo, dt. Tem a região de integração aí dessa função, né? Agora, quem que está dentro do colchete aqui? Ó? Quem está dentro do colchete é exatamente a convolução, né? Então, essa integral aqui todinha nada mais é do que a convolução, quer dizer, transformar de Laplace da convolução. F convolução com g, tá certo?
Então a gente partiu, ó, isso aqui, esse produto aqui é transformar de Laplace de f. Isso aqui é transformar de Laplace de g. Laplace de g. Então, Laplace de f vezes o Laplace de g é o Laplace da convolução. Tá? A convolução tem algumas propriedades que a gente já está acostumado, né? Como comutatividade, associatividade. No entanto, tem algumas que não são tão comuns. Por exemplo, né, vocês podem mostrar aí, através de um exemplo, que f convolução com g, f convolução com f, pode não ser sempre maior do que zero. Tá? Ou ainda, f convolução com 1, isso aqui pode dar diferente de f. Então, fiz alguns exercícios aí, eu deixei isso aí nos exercícios. Tá, vamos fazer um exemplo aqui para finalizar. Exemplo. Então, calcule essa transformada de Laplace aqui. Ó. Calcule a transformada de Laplace integral de 0 a t e elevado a tal, seno de t menos tal, de tal. Bom, aqui eu posso usar o teorema da convolução que a gente acabou de ver. Então, se eu fizer f de t igual a e elevado a t e fizer g de t igual ao seno de t, então essa integral que está dentro aí da transformada de Laplace nada mais é do que a convolução, né, de f por g. Então, ó, Laplace disso daqui é o Laplace da convolução, e elevado a t, convolução com seno aqui, seno de t, pelo que a gente acabou de ver no teorema anterior. Isso daqui nada mais é do que Laplace de e elevado a t vezes o Laplace do seno de t. Essas coisas aqui são conhecidas, né? O Laplace de e elevado a t, isso aqui é igual a 1 sobre s menos 1, Laplace do seno 1 sobre s ao quadrado mais 1. Depois vocês podem fazer umas continhas aí. O teorema anterior pode ainda aparecer na forma da inversa, né? Então fica f convolução com g igual a transformada de Laplace inversa de quem? F de s, g de s. Certo? Vocês podem dar uma olhadinha aí nesse exemplo que tem aí nos exercícios. Bem, pessoal, por enquanto é isso, né? Eu agradeço, como sempre, aí a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse nosso curso básico introdutório sobre equações diferenciais, tá certo? Da primeira aula até essa. Como sempre, deixa seu like, dá aquela força aí para o trabalho da gente. A gente se vê. Pretendo fazer outros cursos aí de álgebra linear, esses cursos básicos, cálculo 1, 2, cálculo 3, e vou colocando aí no canal para vocês terem acesso a esse tipo de conteúdo. Tá bom? Mais uma vez, obrigado, um abraço, até mais.